terça-feira passada, Deus nos deu uma visão, enquanto o bispo Paulo pregava, né? O bispo Paulo falou de alinhamento, né? E a gente está sempre atento e buscando uma forma de ajudar o povo de Deus a crescer, a entender o que é o plano de Deus, né? E eu aprendi, já faz tempo, que começar bem não é difícil, não é verdade? Você já viu, normalmente, fisicamente, né, quando você... é difícil no Brasil começar bem profissionalmente, né? No Brasil é um desafio começar, né? Mas no início do casamento, no início de um projeto, está todo mundo embalado, no início do ano, né? A gente faz aquela virada de 31 para 1º e parece que alguma coisa psicologicamente que muda, e assim, você estava em novembro, meados de novembro, dizendo, gente, não vejo a hora desse ano acabar. Aí o ano acaba, parece que vira uma chave, você diz assim, agora sim, agora vai, né? E a gente vai bem, e de repente, muita gente, no meio do caminho, perde aquele pique. E eu aprendi no discipulado, no processo de discipulado, que a gente tem que começar bem, mas a gente tem que ter condições de terminar bem, de terminar melhor. E na terça-feira passada, a gente fez uma conta aqui, né, que eu acho que assustou muita gente, que faltam apenas 12 semanas, né? E a partir de agora, né, passando essa semana, serão 11, 10 e aí vai, até o dia 18 de dezembro, que é a semana véspera do Natal. Ou seja, de hoje até dia 18 de dezembro, são apenas 12 semanas. E eu, assim, faço muita questão de viver tudo que Deus sonhou para a minha vida nesse tempo. Faço questão de viver tudo que Deus sonhou para mim nesses dias, porque eu creio na palavra de Deus. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Eu creio na palavra de Deus. Deus é Deus do extraordinário. Você crê assim? Não é? Então, eu quero te estimular. Eu me lembro quando, há uns anos atrás, há 7 anos atrás, eu liguei para o meu pastor, meu discipulador, pastor Lutero, querido, não é? E compartilhei com ele de um ciclo, num processo que eu estava vivendo, que estava acabando. Não é? Era o último ano daquele ciclo. E ele falou assim, irmão Evander, ele fala assim, uma voz grossa, né? Irmão Evander, que esse seja o melhor ano de todos. Que nesse último ano você se dê por inteiro. E assim eu fiz, irmãos. E aquele foi o melhor ano dos 6 anos que eu tinha tido naquele lugar. Não é? Porque eu aprendi que Deus, Ele é fiel e nos dá força para viver o nosso melhor, independente da nossa condição física. Por que costuma acontecer com a gente? A gente começa bem, a gente vai bem, mas daqui a pouco vem o cansaço. Não é? Essa época do ano é uma época que começa a bater uma noção de que a gente está ficando cansado. Né? Começa a bater uma noção, você começa a lembrar de férias. Não é? Aí quando o pessoal coloca as luzinhas na cidade, é aí que o negócio fica complicado mesmo. Não é? Quando a cidade começa a ficar enfeitada, aquele negócio, aquele monte de gente, turista, andando para lá e para cá, e você está ralando. Né? Você diz assim, ai Jesus, eu não vejo a hora de acabar, não é? Porque eu quero começar um ciclo novo. Não é assim? Ou é só comigo e com o pastor Hélio? Hein? É ou não é? Então eu creio, eu quero dar para vocês a palavra que o pastor Lutero me deu, que essas 12 semanas vão ser assim, sabe, extraordinárias, vão ser, sabe, transformadoras. Essas últimas semanas, sabe por quê? Nós vamos terminar bem esse ano, melhor do que a gente começou, para que 2019 comece melhor do que a gente começou em 2018. E não é apenas uma questão motivacional, não, de maneira nenhuma. Se fosse, tem gente que faz isso melhor do que eu. Né? Tem gente que é muito melhor do que eu do que isso. Tem a ver com, como diz o profeta Jeremias, trazer à memória o que pode me dar esperança. Trazer à memória o que pode me dar esperança. Hoje mesmo o Senhor realizou uma bênção na vida da igreja. Né? Hoje mesmo eu tive uma reunião que o pastor Hélio participou comigo. Né? E eu estava muito preocupado com algumas questões que a gente tem por fazer no Expansão. E hoje mesmo Deus trouxe um alinhamento que nos dá sossego. Ainda não trouxe a provisão, mas vai trazer a provisão também. Mas que nos dá sossego com o processo, de como nós vamos tocar o processo. E eu terminei a reunião lá dizendo assim, eu fico mais aliviado. Eu fico mais tranquilo.
porque Deus trabalha em favor do seu povo. Amém, irmãos? Então eu quero saber aqui quantos querem terminar melhor aqui. Quantos querem terminar melhor? Eu creio. Então eu quero te desafiar a separar essas 12 semanas. E não é mágico, né? Não é magia, não é nada disso. Você não precisa ficar preso aos 12 e tal, não é isso. É aliança. Deus honra quem faz aliança com Ele. Amém? Mas assim, era engraçado, Deus já sabia, eu que não sabia, né? A gente tem uma programação nas próximas terças-feiras extraordinária. Por exemplo, além da gente, né, que está sempre por aí, vocês conhecem, feijão com arroz, não é verdade? A gente vai ter, né, por exemplo, no dia 16, o bispo Ricardo Pereira, que é bispo de Cuba, não é? Uma igreja que viveu um avivamento extraordinário, e o bispo Paulo me ofereceu, falou assim: Evandro, o bispo Ricardo vai estar aí, não é? Então você quer aproveitar? Então nós vamos aproveitar e fazer um processo terça, quarta e quinta. Aí no meio dessas 12 semanas tem a conferência Carós, né? A irmã Edmeia vem umas 2 vezes nesse processo também, e por aí vai, não é? Então nós vamos ter daqui até dia 18 de dezembro, e o pastor Samuel de Souza, que vinha no nosso treinamento, a gente talvez vai mexer na data do nosso intensivo de líderes, né? Estou convidando ele para fechar as 12 semanas. Então, assim, a gente tem um tempo muito, muito especial aí. Quantos creem nisso? E o mais especial é que, quando o nosso coração se alinha com a voz de Deus, tudo fica mais fácil, embora esteja tudo muito difícil. Entende? Então é sobre isso que eu quero falar, não quero gastar mais tempo, vamos para a palavra, que é o que interessa. Abrir a sua Bíblia em Abacuque. Abacuque, capítulo 1. E o Vinícius sempre me pede um título para a mensagem, né? E a de hoje é Abre os Olhos. Fala para o teu irmão assim: abre os olhos, por favor. Abre os olhos, irmão. Abre os olhos. Né? Abre o olho, né? Podia ser assim, Vinícius, fica melhor. Abre o olho, viu? Abre o olho, porque Deus tem coisa para falar com a gente. Abacuque, capítulo 1, verso 5. Diz assim: se você voltar um pouquinho no verso 2, Abacuque começa perguntando para Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade, me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Parece que está falando do Brasil, nessa época aí de política, né? Parece que Abacuque está por aí, né? Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Vede entre as nações, o Senhor fala. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Fala com teu irmão assim: o que Deus está fazendo é tão grande que se contar ninguém acredita. Amém, irmãos? Amém ou não? É isso aí, é isso que o profeta está dizendo. Se é para Jesus, então a gente pode aplaudir, não é? Olha a atitude do profeta. Ele começa dizendo para Deus assim: Senhor, o que é que eu faço? Até quando eu vou clamar sem resposta? Você já teve essa sensação de orar e não tá, parece que Deus que está batendo no teto e voltando? Que alguém colocou uma proteção acústica entre você e Deus, não é? Que bate e volta. Já teve essa sensação? Alguém já teve essa sensação? Já ou não? Já. O profeta diz: Senhor, eu grito, violência, eu aviso que tem violência, e não salva, o Senhor não salva. A situação complica. Por que o Senhor me faz ver iniquidade? Quem já teve a sensação: ah, Senhor, era melhor que eu não soubesse? Já teve essa sensação assim? Já? Você disse assim: ah, Senhor, eu já disse para Deus algumas vezes, eu queria ver menos, né? Quando era criança, chamava a gente de 4 olhos, né? Um bullying feio que ninguém deve fazer, não é? Tem hora que eu digo assim: Senhor, eu queria ver menos, não é? É a sensação do profeta. Para que o Senhor me mostra? Para que eu estou vendo? Se nada muda,
se as coisas não se modificam. É por isso, Senhor, que a lei se afrouxa, e aí o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida. A sensação do profeta é que Deus não está ouvindo ele, que a injustiça está crescendo, e até aqueles que são retos e justos estão perdendo a razão. Essa é a sensação do profeta. É assim que o profeta vê. É um homem de Deus, mas ele está enxergando de uma maneira distorcida. Ou seja, muitas vezes nós temos a motivação certa, nós temos o desejo certo, mas a nossa percepção está alterada. E aí Deus é interessantíssimo, porque Deus não dá volta, Deus não tem introdução. Deus diz assim: olha, Abacuque, olha entre as nações, olha, fica maravilhado, Abacuque, não é? Porque eu realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Deus está dizendo assim para Abacuque: Abacuque, eu estou fazendo uma coisa, eu estou cuidando de coisas, que quando acontecer, ninguém vai acreditar se for contada. Eu estou agindo, Abacuque. Eu estou movendo, Abacuque. Levanta os teus olhos. Olha um pouco além da sua ferida, da sua dor. Quem já teve a sensação que você estava ali com pena, já sentiu pena de você? Alguém já sentiu pena de si mesmo? Já? Confessa aí o pecado. A gente pode confessar pecado no culto também. Já sentiu pena de você? Que você diz assim: ai de mim, pobre de mim, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê, né? E aí você fica lambendo as suas feridas e dizendo assim: pobre de mim, né? Se as pessoas soubessem como eu estou sofrendo, né? Quão bom eu sou. Já teve essa sensação? Não, irmãos? Aí você toma um banho e passa. que é tão vazia, vai lá, toma um Dorflex, passa. Que é tão vazia, a sua percepção é tão rasa, que ela vai embora como um pedaço de chocolate. Aí agora você diz assim: agora eu estou me sentindo bem. Vai lá, senta como um pedaço de bolo, faz um brigadeiro de panela, diz assim: eu acho que era disso que eu estava precisando. Já passou por isso? E Deus diz para Abacuque assim: Abacuque, olha em volta, presta atenção, eu estou fazendo uma coisa maior. Você não está percebendo? E aí eu me lembro de uma palavra que Deus deixou no meu coração essa semana inteira, e eu achei que eu ia pregar sobre ela, né, hoje. E ela era só Deus me preparando para o que Ele realmente ia fazer. Isaías 53. Até ministrei na célula semana passada, na minha célula, né? Abri um parênteses e ministrei para eles o que estava no meu coração, que Deus diz assim para Isaías: quem creu na nossa pregação? Quem acreditou no que a gente estava dizendo? Lembra de Isaías 53, versículo 1? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, nós olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isaías está falando de Jesus. Isaías diz assim: quem acreditou na nossa pregação, quem deu crédito no que a gente estava falando, ele foi subindo como renovo, como uma plantinha seca no meio de uma plantinha, aliás, um broto no meio de uma terra seca. Não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha aparência de grandeza, mas estava falando de Jesus. Se eu quero alinhar, se eu quero me alinhar e rever o que é importante para que eu termine bem essa jornada desse ano de 2018, que Deus nos mostrou que é o ano sobrenatural, do extraordinário, eu tenho que saber que Deus, o agir de Deus, está sempre além da minha percepção. O agir de Deus está sempre além do que eu consigo ver. O agir de Deus não cabe nas nossas caixinhas. O agir de Deus vai além das nossas expectativas. Quando você acha que está tudo se enrolando, quando você acha que está tudo complicado, Deus está fazendo coisa nova. Eu me lembro do profeta Jeremias, que a cidade estava cercada, a cidade de Jerusalém estava entrincheirada, e Deus manda Jeremias ir comprar um campo. E Jeremias compra um campo e diz assim: Senhor, eu te obedeci, mas não estou entendendo nada, porque a cidade está cercada, o exército inimigo está na porta.
E Deus começa a falar com Jeremias: Jeremias, porque nessa cidade ainda vão se comprar campos, ainda vai se comprar e vender campos, essa cidade ainda vai ser próspera, essa cidade, e Deus vai falando, porque o cenário que Jeremias vivia era só o que ele conseguia ver, mas Deus já estava vendo lá na frente. Então eu queria que você, cheio do Espírito, dissesse para o seu irmão assim: ergue os teus olhos, levanta os teus olhos, fala para ele: levante os teus olhos, olhe mais além, estique a cabeça, sobe um pouco mais alto para ver, porque a obra que Deus começou na tua vida, ninguém pode parar. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode agir contra o braço forte do Senhor. Sabe, queridos, no meu dia a dia eu sou toda hora tentado olhar para o pior. Que por incrível que pareça, apesar de eu ser um ministro da palavra, a minha formação me preparou para prever o pior. Eu fui formado para isso. É igual quem trabalha com saúde, quem trabalha com risco, a gente é preparado para lidar com o pior. E eu ainda tinha um discurso besta que eu dizia assim: eu me preparo para o pior, porque se o melhor vir é lucro. Até há poucos dias eu falava essa bobagem. Por um lado você pode dizer assim: não, pastor, não é bobagem não. Se o senhor está preparado para o pior, o senhor tem que estar. Tá bom, mas se eu posso esperar o melhor, por que eu vou ficar esperando o pior? Se eu tenho Deus que do nada gera todas as coisas, por que eu tenho que ficar esperando o pior? Por que eu tenho que ficar prestando atenção na miséria, nas setas que Satanás me lança, se há uma promessa rica sobre a minha vida? Eu não posso ficar alienado e ignorar os problemas, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de onde eu coloco os meus olhos. Então fala com o teu irmão assim: abre o olho, fala para ele. Você que está me ouvindo aqui hoje, abre o olho. Abre o olho. Presta atenção, porque pode ser que você esteja vendo só um pedacinho. Hein? Você já tomou decisões erradas por estar vendo só um pedacinho? Já ou não? Hein? Viu uma árvore balançando e achou que era uma pessoa correndo atrás de você. Já passou por isso? Não é? Alguém vem te diz assim: preciso falar com você e tal, e você acha que é um problemão e é uma boa notícia. Já passou por isso ou não? Então, irmão, eu não quero que você ignore a sua realidade imediata, porque isso seria uma cegueira. Tem gente que vive assim, acima da realidade, alienado, sabe? E aí nega a realidade. É pior, não faço isso não. O chão, os pés estão sobre a realidade. Eu não tenho como negá-la. Se a luta está ali diante de mim, eu tenho que enfrentar. Mas os meus olhos olham além. Sabe? Eu sou baixinho, acostumei a levantar assim os pés para poder ver. Entendeu? A ter que subir em cima de alguma coisa para poder ver. Então eu tenho que ampliar o meu olhar. Porque quando eu acho que eu estou perdendo, eu posso estar ganhando. Quando eu acho que eu estou perdendo, Deus pode estar me livrando de problemas que eu não preciso enfrentar. Lembra José, no Egito? Aquele ali passou por uma prova, né? Deus dá uma visão para ele. E parece que depois que ele falou da visão, só deu ruim. Não é? Só deu ruim. Era melhor que ele ficasse calado. Ele deve ter pensado isso algumas vezes. Que eu fui falar disso? Que eu fui abrir minha boca? Porque ele falou da visão, primeiro os irmãos dele ficam com ciúmes. Aí o pai dele, que pai é sempre assim, fica empolgado, compra uma capa bonita para ele. Né? Uma capa quase que respaldando o sonho dele. Né? Uma capa colorida, de rei, nobre. Né? Porque trabalhador não fica com coisa colorida, concorda comigo? Quem trabalha no campo todo dia tem uma roupa de uma cor só, não é? Para não sujar, porque ninguém vai de branco cuidar de terra. E estava lá, ele todo colorido. O Jacó já entendeu, esse menino vai longe, foi lá e deu uma bata quase de rei para ele. Não é? Não é isso? Aí os irmãos pegam, vende ele, primeiro joga num poço, vende como escravo, rasga o manto que ele recebeu, porque tem muita gente que não vai aceitar o propósito que Deus tem para a sua vida,
Mas fala com o teu irmão assim, as pessoas não precisam aceitar. Elas vão ver, fala com ele. Não precisa aceitar. Elas vão ver. Amém? Não precisa aceitar. E você não vai fazer nada para vingar, não é disso não. Não estou indo nessa linha não. Mas não precisa aceitar. Não é? De vez em quando eu digo para meus filhos, não precisa gostar do que eu estou falando, é só obedecer. Entendeu? Não precisa achar bom. É só obedecer. Não é? E aí José é vendido, vai trabalhar na casa de Potifar, a mulher de Potifar se avança para cima dele, né? E ele nega e ela grita e diz que ele abusou dela, e ele vai preso, os amigos dele são soltos, ele continua preso. Mas no dia que os irmãos dele chegam, meio que caem escamas dos olhos de José, ele chora profundamente, porque ele sentiu a dor da realidade, mas ele diz assim, o Senhor usou de vocês para me trazer ao teu propósito que Deus tinha para a minha vida. Então abre os olhos, meu irmão, em nome de Jesus. Abre os olhos. Se a realidade está difícil, diga assim, Senhor, não estou entendendo. Senhor, não estou entendendo o propósito. Não estou conseguindo ver sentido. Está doendo. Chama mais alguém. Chora com alguém que você tem com quem chorar. Sabe, rasga seu coração. Mas não blasfema contra Deus. Não deixa que a realidade defina o ritmo do seu coração. Não seja motivado pela realidade. Diga, Senhor, me mostra o que eu não estou vendo. O que eu não estou entendendo. O que eu não estou percebendo. Me mostra isso. Então, a primeira dica que a palavra de Deus traz para nós, irmãos, é: o agir de Deus é maior que a minha percepção. Então, eu preciso pedir a Deus que amplie a minha percepção. Isso é um negócio fácil para mim, porque eu vivo isso toda hora que eu tiro e coloco os óculos. Eu tiro os óculos, vocês ficam tudo embaçado. Fica todo mundo lindo e maravilhoso, está todo mundo assim, não é? E aí, quando eu coloco os óculos, fica mais bonito ainda. Não é? Fica mais bonito ainda. É. A irmã gostou, viu? Fica mais bonito ainda, porque eu consigo ver com detalhes. Eu consigo ver a expressão do seu rosto. Tem gente que está olhando para a realidade, está olhando ela embaçada, de maneira míope. E o Senhor hoje está dizendo assim: deixa eu colocar o óculos da fé sobre os seus olhos. Deixa eu colocar o óculos da revelação sobre os teus olhos. Então talvez você entrou para esse último trimestre desse ano dizendo assim: meu Deus, acaba logo, não aguento mais essa política, não aguento mais nada disso, eu quero que acabe logo, para ver se melhora do ano que vem. Não vai melhorar só porque acabou o dia 31, entrou o dia 1º. Vai melhorar quando você começar a perceber o que Deus está fazendo. Porque posso te dar uma notícia que não é muito alentadora: os homens continuarão maus. O mundo continuará inclinado para o mal. Não espere melhoras do mundo. Se o mundo pode melhorar, ele vai melhorar a partir do que Deus vai fazer na sua vida. Mas abra os seus olhos. O segundo princípio que aparece em Abacuque, que parece ser a mesma coisa, mas não é, está no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do verso 1. Essa versão diz: ficarei no meu posto de sentinela. A que eu estou aqui, que é a revista atualizada, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém, irmãos? É interessante que o profeta, mesmo Deus tendo dito para ele que ele ia fazer coisas grandes nas nações, ele continua sem conseguir perceber. Porque às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente ouve as promessas de Deus, mas o nosso coração está tão afetado pelas nossas decepções. O nosso coração está tão afetado pela realidade. Como os discípulos lá no caminho de Emaús,
Lembram? Que o próprio Jesus estava aqui do lado deles, falando com eles, ouvindo eles, e eles não reconheciam. Sabe? Você já deve ter tido sensações, porque eu já passei assim várias vezes. Que você está conversando com as pessoas, você está numa festa, você está no trabalho, você está num lugar, mas parece que aquela realidade não consegue tocar, porque você está meio que assim anestesiado por conta da luta que você está vivendo, da situação que você está passando. Já se sentiu assim? Já? O profeta diz assim: eu vou me colocar na torre de vigia. Eu vou me colocar sobre a fortaleza e vou ouvir que resposta o Senhor me dá. Vou ouvir que resposta o Senhor me dá. A segunda coisa é que eu preciso entrar num estado de vigilância e escuta. E aí tem uma disciplina espiritual que é muito importante para isso, que é o jejum e a oração. Jejum, ao contrário do que muitos acreditam, que é uma forma de barganha, de trocar com Deus. Deus não está aberto a negócios. Jejum, ao contrário disso, é uma forma de negar a sua carne e colocar-se disposto para ouvir a voz de Deus. E por isso é bom sempre que você, quando for jejuar, tenha um tempo de estar a sós com Deus. Não é? Tenha um tempo, escolha um jejuar, de preferência, um dia que você estiver em casa. Se não for possível, então, tudo bem. Mas, de preferência, um dia que você vai poder estar em casa, um dia que você vai ter um tempo de colocar uma música lá para ouvir, ou se você trabalha em um determinado lugar, na viagem, você vai ter tempo de colocar um fone e se desconectar de quem está à sua volta, para ouvir o que Deus tem para falar. Não é? Para ouvir o que Deus tem para falar. Como eu disse, nessa experiência de hoje, eu não esperava o que Deus tinha preparado. E Deus já tinha preparado. Mas talvez se eu não tivesse conectado e atento ao que Deus estava para falar, eu não tinha percebido o que Deus estava gerando. O profeta diz assim: eu vou me colocar na torre de vigília. Isso significa ouvir intencionalmente. Ou seja, parar para ouvir, querer escutar. E aí, colocar sobre a fortaleza significa se colocar e se manter e se colocar à disposição para ouvir sobre fundamentos firmes. Porque você não pode ficar esperando de Deus o que a palavra não diz que Ele vai fazer. Entende? E o fundamento firme para nós é a palavra. A melhor ação que você pode fazer é a palavra. Ao invés de ficar tentando dizer para Deus o que fazer, experimente isso. Experimente no seu canto secreto pegar a Bíblia e começar a orar a palavra. Pegue o Salmo lá 23, diga: o Senhor é o meu pastor, aleluia. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma. Quando você não tem nada para falar e Deus não colocou a palavra no seu coração, então recite a palavra. O Espírito certamente me assiste nas minhas orações, na minha aflição, porque eu não sei orar como convém, mas o Espírito está intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. Ore a palavra. Pois eu bem sei que aquele que começou a boa obra na minha vida há de completá-la. Ore a palavra. Porque os meus pensamentos, os pensamentos do Senhor a respeito da minha vida são mais altos que os meus pensamentos. E os caminhos do Senhor são mais altos que os meus caminhos. Ore a palavra. Ore a palavra. Se coloque sobre o fundamento da palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir o que está proposto para ela. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que o meu Redentor vive. Isso não é frase de efeito, irmão. Ontem mesmo, e a gente está sempre suscetível a coisas que chateiam, que entristecem o coração da gente. Eu escolhi dizer: olhando firmemente para aquele que fez a promessa. Eu estou olhando para Jesus, eu estou olhando para Jesus. Eu resolvi me colocar sobre o fundamento da palavra, porque a palavra dele não falha.
Então eu vou para a torre de vigia, eu vou me colocar sobre a fortaleza, e eu vou esperar, porque Deus vai responder. Fala com o teu irmão assim: Deus responde. Fala para ele: Deus responde, Deus responde. Deus não omite resposta, Ele sempre responde. Ele sempre responde. E Deus disse para ele assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Fala com o teu irmão assim: escreve a visão, irmão. Põe na página de rosto do seu celular. Grava sobre tábuas. Não é? Põe no teu perfil. Para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir. O tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera. Espera, olha. Se tardar, espera. Porque certamente virá e não faltará. Olha o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E a resposta de Deus para o profeta. O profeta está dizendo: Deus, me responde. Por que o mal continua mal? Por que o ímpio continua ímpio? Por que a justiça se afrouxa? O profeta está cheio de indignação. Uma indignação que chega a ser moralista, como se de repente, a gente às vezes se sente assim, como se a gente tivesse um critério mais rígido que o critério de Deus. Como é que pode, Deus? O senhor não está vendo essa situação? Quem já orou assim? Não precisa não precisa falar não. Senhor, eu estou aqui fiel, reto, diante do Senhor, olha lá, o sujeito está lá com as canjicas abertas, Senhor, está todo errado, e ninguém vê, ninguém fala nada. Eu vou falar para o pastor, porque se o senhor não faz alguma coisa, talvez ele faça. Né? E o Senhor diz para o profeta assim: meu filho, olha a visão, presta atenção. Olha o que eu estou fazendo. Olha a visão. E a pergunta é: qual é a visão de Deus para a nossa vida? Qual é a visão de Deus? O que Deus diz para a gente? É interessante que a visão que Deus manda o profeta olhar não era a visão de Deus para a vida dele. E aqui a gente precisa fazer uma mudança importante. Não era a visão de Deus para a vida do profeta, era a visão de Deus para o ambiente que ele estava inserido. Às vezes a gente quer buscar a visão de Deus para a nossa vida, mas a visão de Deus para a nossa vida deriva da visão de Deus para o seu povo. Enquanto você não estiver conectado com a visão de Deus para o seu povo, você não vai conseguir perceber a visão de Deus para a sua vida. E é por isso que tem crente que cresce, desenvolve, avança, e tem crente que fica estagnado, entrando, saindo. Ele não consegue migrar da parte infantilizada, de querer tudo para mim, para si. Sabe aquela coisa de criança pequena que diz assim: é meu, é para mim, eu quero, ninguém toca. Lembra disso? Não. Quem lembra de criança nessa fase? Morde o outro, não é? Não, ele pegou o que era meu e por aí vai. E começa a migrar para o nosso. Porque Deus está fazendo. Olha as coisas que Deus tem dito para a nossa igreja. Deus diz que nós somos uma igreja em movimento. A primeira vez que eu verbalizei isso, eu sabia, teoricamente, muita coisa. Mas eu tenho dito mais do que eu gostaria. Eu tenho dito assim: a gente assumiu ser uma igreja em movimento. Ser uma igreja em movimento significa estar aberto a mudar o tempo inteiro. É assumir a estrutura da tenda. É abrir mão da estrutura rígida do templo, sabe? Onde está tudo definido, onde todo mundo tem sua roupinha definida, sua cor definida, seu papel definido. E vamos para a tenda, a nuvem da glória desce, a gente para. A nuvem da glória anda, a gente anda de novo. Deus manda enfrentar um exército, a gente enfrenta. Deus manda sair de uma batalha que parecia ganha, a gente sai, porque somos igreja em movimento. Entende? Nós não somos guiados mais por uma racionalidade, sabe, humana, pecadora. Nós somos guiados pela revelação. Deus manda, a gente obedece. Somos uma igreja que cresce a partir do comprometimento pessoal de cada um. Uma igreja de discípulos. Deus nos chamou para ser uma igreja de discípulos. Você quer colher do que Deus está dando para essa igreja, para a sua vida? Deus plantou aqui. Você precisa assumir o compromisso de discípulo.
De discípulo, você precisa prestar contas da sua vida, você precisa querer crescer, você precisa estar envolvido numa célula, você precisa se envolver. É isso que Deus está dizendo para o profeta: presta atenção na visão, porque a visão é maior do que a sua visão particular das coisas. Pastor, mas na minha célula tem um monte de gente complicada, o senhor não sabe, me arruma outra célula melhor, onde você for vai ficar complicado. É assim mesmo. Se você já está um pouquinho melhor do que os outros, você está lá para ajudar eles. Se de tudo der ruim, não deu certo, não tem problema. Aí, às vezes, tem problema na célula mesmo. Aí passa para o pastor, porque a gente vai tentar intervir e ajudar. Porque, às vezes, realmente tem problema. E a Bíblia já prevê isso também. Se alguém faltar, chama 2 presbíteros da igreja, fala com eles que a gente vai resolver. Entendeu? Mas, via de regra, não vai ser perfeito. Porque onde a gente está é imperfeito. Mas se conecte a essa visão. Escreve ela. A gente precisa estar disposto, irmãos. Olha o que diz o versículo 14. Olha a visão que Deus dá para o profeta. 2,14. Eu já estou terminando. 2,14. Olha o que Deus diz para o profeta. Você pode ler junto comigo? Pois... Agora você vai fazer uma leitura pentecostal. Vamos lá? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia! Olha a diferença da visão do profeta para a visão de Deus. O profeta vê a lei afrouxando. O profeta vê tudo desalinhando. O profeta olha e diz assim: o senhor não vai fazer nada. Até quem é bom está ficando ruim, Deus. Olha aí. E Deus diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, você só está vendo miséria, mas eu já vejo essa realidade transformada. Eu já vejo essa realidade transformada. E é assim, às vezes a gente está esperneando, porque a gente olha e parece que está tudo ruim, mas Deus já viu lá na frente. Tudo que você precisa é ouvir o que Josué ouviu do Senhor: seja forte e corajoso, não temas, porque eu serei contigo. Seja forte e corajoso, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia, Jesus, aleluia, 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 aleluia. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Você vai olhar para esse último ciclo e vai dizer: a glória do Senhor é o tom da minha vida, a glória do Senhor é o tom da minha família, a vontade do Senhor é a vontade de Deus para a minha família. É isso que eu vou buscar, é nisso que eu vou olhar. Me lembrei de um cântico antigo, né, da época do Elon, do Marcinho, né? Lembra? Que faz um pouco referência a Estevão, que lembra da música? Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando. Marcinho lembra? Rodeado por seus anjos, revestido de esplendor, nunca vi tanta beleza, ele veio ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Estou pronto para subir, estou pronto. Aí vai. Esse mundo deixarei e vai embora. É quase uma música de despedida. Mas o que eu queria era só a primeira parte. Eu estou vendo os céus abertos. Você pode imaginar isso? Os caras estão cheios de pedra para jogar sobre Estevão. Ele diz assim: eis que eu estou vendo os céus abertos. Olha lá. Olha lá, Jesus está sentado do lado do Pai, e Ele reina poderoso. Fala com teu irmão assim: a tua tribulação não mudou a face de Deus. Fala para ele: a tua tribulação não mudou a face de Deus. A crise do Brasil não mudou a face de Deus. A minha perda de motivação não mudou a face de Deus, porque Ele continua sendo Deus. Mesmo que eu não veja, Ele continua sendo Deus.
Mesmo que eu sinta o peso das lutas, Ele continua sendo Deus. E tudo que eu preciso é de uma nova visão. O diabo é especialista em ficar pintando uma visão de miséria para você. Peça a Deus, abre os meus olhos, Senhor. Me faz ver além, me faz enxergar além. E aí o profeta diz, eu ouvi, no versículo 16 do capítulo 3, eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. O profeta que antes estava cheio de razão, que estava dizendo para Deus que Deus estava perdendo o controle da situação, diz assim, meu Deus, eu ouvi a tua palavra, e quando eu ouvi a tua palavra, o meu íntimo se comoveu, o meu coração ficou mexido, e a sua voz tremeu os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, ou seja, eu não consigo nem ficar em pé, eu estou sentindo a minha carne, sabe, doendo, moída, porque a tua palavra é poderosa. Os meus joelhos vacilaram. E olha a sabedoria do profeta, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra aqueles que nos acometem. Parecido com Jó, Abacuque diz assim, eu falei demais, eu falei de coisas que eu não entendia, eu devo aguardar em silêncio, porque Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle de nada, Ele continua no controle de todas as coisas. E aí o profeta consegue ver além dele mesmo, além da angústia, além da realidade, e aí ele libera uma palavra profética, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da coça, e me faz andar altaneiramente. Antes a realidade abatia o profeta, antes a realidade fazia que o profeta ficasse caído, mas agora ele diz, ainda que a realidade não mude, ainda que a crise se atenue, ainda que fica mais difícil ainda, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor, porque eu não dependo mais de uma realidade perfeita, porque o Senhor Deus é a minha fortaleza, me faz andar altaneiramente, me faz andar leve, ligeiro, leve e ligeiro, leve e objetivo, porque quando eu fico olhando para a realidade prende os meus pés, eu fico dependendo que a realidade mude para conseguir andar, mas eu vou continuar andando, eu vou continuar correndo, porque eu estou olhando para o meu Deus. Eu estou olhando para o meu Deus, e ainda que a realidade seja difícil, Ele continua lá. Como diz o salmista, ainda que a terra se transtorne e os montes se lancem no meio dos mares, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, as moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. A visão do profeta é a seguinte: está tudo se abalando, mas o trono de Deus permanece inabalável. E por isso eu vou olhar para Ele. Eu vou olhar para Ele. Eu vou olhar para o Senhor que fez os céus e a terra. Fique
Fique em pé, querido, fique em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Isaías 53, no versículo 11, diz assim: Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento. Fala comigo assim: Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Sabe o que o profeta está dizendo? Mesmo que Jesus tenha passado por dores, por angústias, mesmo que você talvez tenha passado por tudo isso, o trabalho de Deus na sua vida vai ter êxito. Porque Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. A gente só precisa continuar olhando para Ele. Então fala comigo hoje, abre os meus olhos, Senhor. Me leva a esse lugar onde eu ouço a Tua voz. Me leva a esse lugar onde eu escuto a Tua voz. E vira a chave no meu coração. Se Deus falou contigo, querido, por Ele, porque Ele é Deus, porque eu não sou nada nem ninguém, vem ao altar e diga: abre os meus olhos, Senhor. Enquanto o ministério canta, você sai do seu lugar. Vem ao altar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Cissa, vem cá, filho, por favor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Pode chegar, meu irmão, pode chegar, em nome de Jesus. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Deus. Amados, Deus colocou no meu espírito uma palavra muito forte. Enquanto o pastor ministrava aqui, o Senhor falava no meu espírito: hoje eu estou transformando vidas. Hoje pessoas vão sair daqui diferentes, transformadas. O Senhor está neste lugar. Quantas vezes a gente vem ouvir uma palavra e o nosso coração está tão cheio de mentiras ao nosso respeito. Mas hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos. Já está acontecendo aí na sua vida. O Senhor vai transformar a sua vida hoje, porque você vai sair daqui tomando posse
de que é filho, filha de Deus. Deus tem um novo para nós. Nós vamos viver de olhos abertos. O Senhor vai mostrar o sonho dele para a sua vida hoje. Oh, Pai, como é bom ter um Pai que sabe tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe tudo ao nosso respeito. O Senhor conhece, ó Deus, as nossas angústias, as aflições, as mentiras que às vezes construímos a respeito de nós mesmos. Mas o Senhor é o Todo-Poderoso que nos ama e continua investindo em nós. E nós te pedimos nessa noite, faz, Senhor, faz a tua vontade, nos mostra, ó Deus, abre os nossos olhos, Pai, que nós possamos ver, para que nós possamos viver, Senhor, as coisas grandes, coisas extraordinárias que o Senhor tem para nós ainda este ano. Senhor, em nome de Jesus, nós aceitamos, recebemos, ó Deus, a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, ela venha movimentar a nossa vida, o nosso coração seja transformado, ó Pai. Nós não queremos mais essa vida de derrota, não queremos mais lamber as nossas feridas, porque nós somos filhos e filhos amados. Nós queremos cumprir o Teu propósito. Nós queremos, Senhor, ganhar a nossa casa. Queremos viver uma vida abençoada, uma vida extraordinária. Queremos, Senhor, fazer a diferença na nossa cidade. Queremos ver essa cidade sendo transformada. Senhor, te pedimos que as nossas palavras tenham poder, ó Pai. Que nós sejamos, ó Deus, aquilo que o Senhor espera de nós. Muda a nossa história, Pai. Como igreja, como discípulos, nós queremos avançar. Queremos, Senhor, uma vida sobrenatural. Então, Tu tens liberdade, Pai. Faça a Tua vontade. Tu tens liberdade. Nós te entregamos o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Que a nossa mente seja inundada da Tua vontade, da Tua palavra. Que nós sejamos como igreja um corpo sarado. Que, Senhor, transmite luz. Que as pessoas se atraiam a este lugar, ó Pai. Que as pessoas possam ver, Senhor, que aqui o Senhor se movimenta. Que nós possamos sim ser uma igreja em movimento aonde estivermos, ó Pai. E nós, em nome de Jesus, nós cremos que esse ano ainda muitos vão se render a Ti neste lugar. Que esse altar, ó Deus, vai ser incendiado a cada dia da Tua presença, da Tua palavra, Senhor. Senhor, Tu tens liberdade para fazer os Teus milagres, manifestar os Teus sinais através de nós, ó Deus. Nos ajuda nas nossas fraquezas, ó Pai. Ah, Senhor, perdoa as vezes que não cremos, ó Deus. Nós não queremos perder essa palavra. Nós vamos sair daqui com essa palavra entranhada no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Que ela venha transformar a nossa vida e venha transformar vidas através de nós, em nome de Jesus, amém. Diga comigo assim, querido: eu sei que o meu Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Diga comigo: eu creio, Senhor, que eu vou viver tudo que o Senhor sonhou para esse tempo. Por isso eu renovo a minha fé, eu renovo a minha esperança, eu renovo a minha alegria no Senhor, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, a minha vida do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória ao nome do Cordeiro, aleluia. Nós vamos orar, finalizando. Eu não sei se você entendeu, fica aqui ainda, não sai ainda não. Não sei se você entendeu qual é o propósito dessa campanha. 12 semanas de alinhamento
e revisão. Porque eu tenho convicção que há coisas que Deus já falou para você, que Ele vai trazer à memória. Entende? Tem coisas que Deus já disse que Ele vai refrescar no seu coração. Tem decisões que você tomou e depois postergou, que Deus vai trazer à memória e dizer: meu filho, lembra? Ó, ainda dá tempo. Está na hora. Não vamos adiar não. É para agora, é para já, porque Deus tem pressa em te abençoar. Amém? Então eu quero te desafiar em nome de Jesus a estar comigo aqui. A gente está junto na próxima terça-feira. E convida alguém. Tem gente que você conhece que já está, sabe, de pneu arriado, de farol baixo. Você vai dizer assim: vamos lá, em nome de Jesus, vamos lá, porque ainda é tempo. Ainda é tempo do Senhor fazer aquilo que Ele deseja. Amém?